Boa tarde, Itapetininga. Está começando o programa Telescópio. Hoje, quinta-feira, dia 18 de novembro. Agora, 12h05. Hoje sou eu que apresento, Fábio Sacco estará aqui amanhã. Como sempre, estamos aqui com dois convidados, pessoas especiais, não só por estar aqui, mas realmente são pessoas especiais. Aqui com a gente hoje o Edmundo Vasques Nogueira, conhecido na cidade, jornalista por formação, publicitário por opção. É isso, Edmundo? Exatamente. Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Depois de muitos convites, finalmente foi aceito, né, Edmundo? Finalmente, né, Guilherme? Tudo jóia? Agradeço. Imagina, é um prazer. É um prazer estar aqui com vocês aqui. Parabéns pela programação, como a gente estava falando aqui antes do início, né? A gente sente que houve uma evolução grande aqui nesses últimas semanas aqui, né? Novos programas aí. E a cidade está ganhando muito com isso. Obrigado. Aqui com a gente também o Walter De Luca, que é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da faculdade, da FKB, para ser mais sucinto, da FKB. O Walter, que também é da família proprietária do Jornal Diário de Sorocaba e dá aula na Universidade, na Uniso também, né, Walter? Isso. Muito boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E, como sempre, quem quiser fazer perguntas para os nossos convidados, os telefones são 3373-4017 e 3373-5295. Eles estarão aqui para responder as perguntas de vocês. Walter, como é de praxe aqui no nosso programa, você não é daqui, nunca assistiu, Pois não. A gente começa querendo saber um pouco da vida do entrevistado. Gostaria que você falasse um pouco da sua vida, onde você nasceu, como adotou a profissão de jornalismo. Eu sou de Sorocaba e eu venho de uma família de jornalistas, né? Meu pai é jornalista desde a década de 50, ele é da segunda turma de formandos da Casper Libero, que foi a primeira faculdade de jornalismo do Brasil. E logo que ele se formou, ele veio para Sorocaba, assumiu a direção de um jornal e depois acabou fundando o Diário de Sorocaba em 1958. Então eu convivi a vida inteira com a área de comunicação, com a área de jornalismo e continuo ainda convivendo, sou professor de publicidade, professor de jornalismo, então eu sempre atuei nessa área. Depois fiz faculdade de jornalismo, de publicidade, fiz pós-graduação, mestrado e hoje estou aqui na FKB como coordenador do curso de Publicidade e Propaganda. Você está fazendo um doutorado, é isso? Estou fazendo doutorado também na área de comunicação. Comunicação na ECA. Isso. Qual área específica? Eu me dedico principalmente a uma área que a gente chama estudos da recepção, né? Que é o estudo de como o receptor, como o indivíduo recebe a informação, como ele recebe a comunicação, como ele assimila, como ele interpreta. É uma área, digamos, clássica de estudos da comunicação. Então, o meu projeto de mestrado já foi nessa área e o de doutorado também vai ser. Esses dias eu estava lendo um livro que ele fala que hoje em dia os jornais eles passam mais as matérias informativas, não tão opinativas. Que isso, para quem recebe a notícia, não é tão bom, porque sendo só informação, o cérebro da pessoa não processa e não põe em discussão essas informações que ele recebe, ou seja, ele recebe a notícia do jeito que ela veio e engole, mais ou menos assim. Resumindo, era mais ou menos isso. E sendo um jornalismo opinativo, ele obriga a pessoa a raciocinar e assim criar opiniões. Isso é verdade? Existe isso mesmo? Olha, existe. Então, se a gente for analisar o jornalismo que existe no dia a dia, né, existem vários tipos de jornalismo. O jornalismo que a gente considera assim mais sério, mais clássico, que o americano chama de hard news, ele separa bem o que é opinião do que é informação. Inclusive, nas páginas do jornal, visualmente, isso está separado, de forma que o leitor, aquele leitor diário, assíduo, que lê jornal todos os dias, ele sabe quando ele está lendo um texto informativo e quando ele está lendo um texto opinativo. Geralmente nas duas primeiras páginas dos jornais. Olha, depende da configuração do jornal, de como é a cadernização de cada jornal. E isso é por quê? Porque o jornalismo, esse chamado jornalismo sério, né, ele tem como princípio de que a informação ela deve ser imparcial, ela deve ser independente e o repórter não deve opinar. Ele deve se limitar a informar os fatos. E na hora de opinar, fica bem claro para o leitor que aquele texto
assinado ou não, é um texto opinativo, é um texto de julgamento. Né? Então, existe uma separação clássica. Então, você pega a Folha de São Paulo, por exemplo, os textos opinativos, eles são feitos em grifo, né, em itálico. Né? Então, a própria fonte da letra é diferente para que o leitor possa distinguir isso. E existe esse processo no cérebro da pessoa que realmente o texto opinativo faz ela pensar, faz ela questionar mais do que no informativo? Que no informativo ela ingere essa notícia como se fosse verdade absoluta? Olha, a gente falando besteira. Não, é muito procedente aí. Isso é uma reflexão muito séria que se faz aí, que quem estuda comunicação faz, né, de como que as pessoas recebem e processam a informação. Então, o que a gente percebe hoje em dia, e eu tenho assim, estudado bastante isso, é que as pessoas hoje, elas têm menos profundidade, elas assimilam, elas engolem mais as coisas sem analisar muito o que elas estão recebendo. Então, hoje a gente vê muitos produtos jornalísticos, né, muitas revistas, alguns jornais, programas de rádio e televisão, que misturam, por exemplo, jornalismo com publicidade, e o telespectador, o leitor, desavisado, ele acaba não percebendo isso, sabe? Então, na verdade, ele está assimilando uma informação que não é uma informação sincera, não é uma informação pura, não é uma informação honesta. Então, isso é uma decorrência aí dos nossos tempos, né? Porque, principalmente as pessoas mais jovens, elas têm menos capacidade de concentração nas informações, né? Então, as informações vêm muito em flashes, muito em pílulas, né? Essa moçada aí que tá sendo criada com internet, por exemplo, né? Tudo em flash, é tudo em hipertexto, né? Daqui para lá. Então, essa capacidade de concentração num determinado conteúdo diminuiu. Então, essa pessoa ela tem menos capacidade de julgar e de analisar aquilo que está lendo. Isso é uma teoria, né? E como filtrar? Porque a gente, hoje em dia, recebe notícias de tudo quanto é lugar. Como filtrar essas notícias? Saber o que é o certo, o que é o errado, o que vale a pena você prestar atenção, o que não vale a pena você... É muito difícil. Hoje esse é um problema do indivíduo moderno, né? Como filtrar, como saber o que lê, o que não lê, o que é informação de qualidade, o que não é de qualidade, né? Tem tanta coisa na internet, então é uma coisa muito complicada hoje. Eu tenho um ponto de vista, né? Eu acho que essa educação para a leitura, educação que eu chamo para a mídia, deveria ser feita nas escolas de primeiro e segundo grau. Ensinar a criança, o adolescente a ler, a ensinar o que é a mídia, como a mídia funciona, como discernir uma informação da outra. Eu acho que isso é um problema de educação. E se as escolas não educarem para isso, o indivíduo vai ter problema para interpretar as coisas. Edmundo está quieto aí, Edmundo? Vamos entrar no papo. Edmundo, para quem não sabe, é jornalista, formado na Casper Libero também, isso. Né, Edmundo? Tá bem. Você não teve oportunidade de se apresentar, contar um pouco da sua vida, por favor? Começou a bater. A minha origem é semelhante à da do Walter também. Eu também nasci em Sorocaba e meu pai também é jornalista desde a década de 50. Trabalhou no Estadão e atuou bastante aqui em Itapetininga, bem conhecido aqui na cidade, tem muitas recordações e amizades. E hoje estou migrando aí para a área publicitária, aí já faz uns bons 15 anos, né? Que nós trabalhamos aqui na região na área publicitária. Que é a EPN. EPN Comunicações é a nossa empresa, né? Tá. E você concorda com ele que está havendo essa mistura, entre publicidade e jornalismo, isso é prejudicial mais para o jornalismo ou mais para a publicidade? Eu acredito que nós estamos passando por um momento que é um desgaste dessa fórmula de comunicação, né? Acredito que o que o Walter falou também tem um aspecto interessante, que é o modelo industrial de jornalismo, né? Então, se a gente for analisar as publicações, inclusive as revistas nacionais aí da década de 50, de 60, era muito comum revistas como a Realidade, o Cruzeiro, eles mandavam um correspondente para fazer a matéria lá na Guerra do Vietnã, né? Tivemos até o caso do José Hamilton Ribeiro, que perdeu a perna numa mina lá da Guerra do Vietnã. Mandava o Paulo Francis lá para falar sobre como era a vida na União Soviética, né? E hoje, não só a imprensa brasileira, mas acho que isso é um fenômeno meio mundial, né? Você compra
das agências de notícias, já tudo isso meio prontinho, né? É um custo mais barato para as empresas jornalísticas, né? Então, você contrata basicamente 3 agências internacionais de notícia e elas acabam abastecendo todos os meios de comunicação. Então, é por isso que você vê a mesma foto de manchete do Estadão, na Folha, no Cruzeiro do Sul, no Diário de Sorocaba, na Folha de Itapetininga, porque essas empresas jornalísticas compram esse material. E da mesma forma, empresas de televisão, né, você vê, são as mesmas imagens da guerra do Iraque que vem na Globo, na Record, na SBT. Então isso acaba sendo um problema também, porque você fica limitado a apenas algumas versões do que está acontecendo em nível mundial, né? E aí fica sujeito a muita manipulação, né? Tá. Isso é uma contenção de despesa, né? É uma condição de despesa, sem dúvida, né? É um modelo industrial do jornalismo que está passando também por uma transformação, como outras áreas profissionais e como outras áreas da sociedade, né? E eu acredito que está na hora de surgirem novos caminhos, né? Até para superarmos aí o que o Walter falou, que é esse eventual problema de você começar a ver uma mistura do que é realmente conteúdo editorial e o que é opinião e o que é realmente material de outras origens, né? Isso, para você que é professor, como que você fala para um aluno, a situação está difícil, não dá um desânimo nos alunos da faculdade? Dá. É um problema. E o que acontece é que hoje os custos do jornalismo estão muito elevados e as empresas, para que possam sobreviver como empresas, elas têm que reduzir custos. Então acabam sacrificando a qualidade, o conteúdo, né? Os encargos sociais são muito elevados, principalmente no Brasil. Então as empresas jornalísticas têm muitas dificuldades de manter equipes em número suficiente, com qualidade, de ter recursos para a cobertura de tudo que precisa ser visto. E hoje o jornalismo é um desafio, porque a quantidade de informação que a gente gera, que a sociedade gera e que o ser humano precisa hoje é enorme. Então é difícil fazer um bom jornalismo hoje, custa muito caro. Então a qualidade das informações é sacrificada, infelizmente. A profissão no jornalismo continua sendo uma boa para um jovem, você acha? Olha, aquelas carreiras tradicionais do jornalismo, elas estão assim um pouco comprometidas, quer dizer, não existe muita oferta, não existe de vagas, mas existem novas opções de jornalismo, né? Então, por exemplo, hoje existem muitos sites de internet que têm conteúdos informativos que acabam empregando jornalistas, muitas empresas de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, que acabam gerando vagas de trabalho para os jornalistas. Por outro lado, também é muito mais fácil hoje em dia você criar microempresas, pequenas editoras, você produzir revista, produzir programas. A tecnologia barateou bastante, então hoje qualquer pessoa, um grupo de pessoas com poucos recursos, consegue produzir um meio de comunicação, um site de internet. Então, existem outras possibilidades diferentes do que eram antigamente, né? Continuando falando em profissões, está tendo uma feira na FKB, é isso, né? Isso. Uma feira de profissões, a primeira? Isso. Fala um pouco sobre isso. É uma feira intitulada Primeira Feira Profissões de Futuro. Então a instituição, as Faculdades Integradas de Itapetininga, estão abrindo suas portas para os alunos do terceiro grau para mostrar os cursos que ela oferece e as possibilidades de carreira dentro desses cursos, que são muitas, né? Inclusive a gente trabalha muito com esse enfoque, né, de mostrar novas opções de trabalho em cada carreira, que tem muito disso hoje em dia, né? A gente pensa lá o advogado, né? Todo mundo pensa na carreira de direito, por exemplo, como a pessoa vai ser advogado ou vai ser juiz, mas dentro da profissão, dentro da carreira de direito, tem muitas outras carreiras, né? Na nossa área, por exemplo, de comunicação, de publicidade, a publicidade pode exercer dezenas de funções diferentes no mercado. Então, o espírito dessa feira é mostrar isso também, as possibilidades de carreira que a gente pode ter dentro de cada profissão.
Tem estandes de cada Cada área? curso. Cada curso. São 5 cursos, cada curso tem seu stand, os estudantes estão sendo recebidos lá, eles fazem um tour pelo campus, assistem a uma palestra e depois eles podem conversar com profissionais, com professores, com alunos de cada área e se inteirar mais sobre... Começou hoje? Começou hoje, é 2 dias. 2 dias, hoje e amanhã? Hoje e amanhã, nos 2 períodos, de manhã e à tarde. Isso é possível visitar com programação já anterior ou você pode chegar lá e ver? Várias escolas agendaram visitas, mas quem tiver interesse de ir individualmente, ele pode ir lá e se integrar num grupo. Nós estamos formando grupos monitorados e quem chegar lá individualmente pode se integrar a um grupo e participar das atividades. Então, para quem ainda está em dúvida quanto à profissão ou o curso que vai escolher, é uma boa, né, Edmundo? E onde que está sendo essa... Está sendo no nosso antigo anfiteatro, né, que agora foi transformado num centro de convenções. Então nós temos lá os estandes dos 5 cursos das faculdades integradas, né, que é o curso de Direito, o curso de Administração de Empresas, o curso de Educação Física, curso de Publicidade e Propaganda, do qual o Walter é o coordenador, e também o curso de Relações Públicas, que é uma das profissões que hoje vem se destacando aí no mercado, né? A gente tem percebido que as empresas estão procurando profissões novas para resolver problemas antigos, às vezes, das empresas, né? E o curso de Relações Públicas é um exemplo desse novo perfil de profissional, né? Um profissional de comunicação que tem um domínio abrangente da comunicação, que ele consegue trabalhar em várias áreas diferentes da comunicação. Qual a função do RP numa empresa, Edmundo, especificamente? Olha, a gente percebe aqui na região, como eu falei anteriormente, que o Relações Públicas ele é um profissional eclético, né? Então o curso aqui da faculdade, ele permite que esse profissional tenha um conhecimento de praticamente todas as ferramentas da comunicação. Em particular, hoje as empresas estão utilizando muito meios de comunicação dirigida. O que seria isso? Fora essa mídia de massa, né, que atinge todo mundo, que são os canais de TV, jornais e painéis aí de outdoor, há uma necessidade crescente de uma comunicação mais intensa com o seu público-alvo da empresa, né? Então as empresas estão procurando se aproximar mais, seja dos seus clientes, seja dos seus funcionários, seja da sua comunidade. E para isso ela precisa gerar alguns outros tipos de comunicação, né? Sejam eventos, seja publicações institucionais, aí, como revistas, jornais, a própria feira de profissões de futuro é uma mídia dirigida, né? Onde você leva ali o seu futuro público, né? Seu futuro cliente, para conhecer melhor, ter mais informações do que a faculdade apresenta, né? Então, essas são algumas das funções dos relações públicas. E hoje a gente tem estudos aí em nível até nacional de que está migrando uma verba grande das empresas para esses programas aí de relacionamento, programas de relacionamento com o seu consumidor, programas de informação, de mais informação direcionada ao seu público-alvo. E também entre a própria empresa, entre a diretoria e os... Exatamente, é o público interno da empresa, interno, né? O público, no caso externo, que seria um consumidor, um vendedor, um distribuidor do produto, e também a comunidade, né? Porque hoje nenhuma empresa consegue sobreviver sem ter um relacionamento estreito com a comunidade. As pessoas estão cobrando muito isso das empresas, né? Então a empresa tem que ter lá um projeto de relacionamento com a comunidade, um projeto ligado ao meio ambiente, um projeto que traga benefício para a sua comunidade, né? E o profissional de relações públicas, ele atua muito nesse sentido. Ele desenvolve, ele executa esses projetos com a comunidade, projetos culturais, de meio ambiente, projetos sociais, né? E publicidade, Walter? Um bom mercado aqui para essa região? Olha, o mercado está se profissionalizando, o mercado, eu acho que de publicidade. Então, a área de publicidade aí o publicitário pode exercer diferentes atividades
E então a gente vê aí, né, nós temos aqui emissoras de televisão agora, jornais e gráficas e emissoras, sites de internet, provedores. Então a gente acha que o mercado está se profissionalizando e também tende a crescer, né? E a gente tem uma boa notícia, né, a respeito da nossa primeira turma de formandos, que terminou o curso no final do ano passado, e a gente fez uma pesquisa e constatou que 90% dos nossos alunos já estavam empregados quando a gente fez essa pesquisa, que foi um pouquinho... Mas empregados na área? Estavam empregados na área de comunicação, trabalhando em empresas, não especificamente em agência de publicidade ou em veículo, mas às vezes em empresas, em indústrias, mas na área de comunicação, né, que é uma possibilidade de trabalho. O publicitário ele pode trabalhar ou em mídia, ou ele pode trabalhar por uma agência, ou pode trabalhar por uma produtora de vídeo, para um fornecedor de serviço, como ele pode também prestar assessoria para uma empresa da área de serviços, da área de industrial. E então a gente ficou muito satisfeito com essa informação de que nossos alunos aí, a grande maioria já estava empregada aí depois de 3 ou 4 meses de formados, né? E como incutir, pôr na cabeça do empresário que ele precisa de uma campanha de marketing mais duradoura, que ele precisa da ajuda de um profissional, que eu acho que é isso que pega mais, não é? Isso é uma coisa que principalmente no mercado que está nascendo agora, pode-se dizer. Isso é uma coisa que vem com o tempo, mas as pessoas estão cada vez mais percebendo que a nossa sociedade, né, e a nossa economia depende muito de uma comunicação profissional. Você pensa, por exemplo, na área de política, né? Se o político não tiver uma assessoria profissional de comunicação, ele pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ter as melhores propostas, ele não consegue ter sucesso, porque ele não vai conseguir ganhar uma eleição. Então, hoje, a comunicação, há uma exigência cada vez maior por comunicação profissional em qualquer área. Até para você gerir uma empresa internamente, né? O Edmundo está falando de relações públicas, você precisa ter uma comunicação interna que flua bem. E para fluir bem, ela tem que ser feita por gente profissional, ou tem que ser orientada por gente profissional. Então, nós estamos sempre precisando disso. E na publicidade, mais ainda, né? Na área no mercado, com essa concorrência acirrada que a gente tem, quem não faz comunicação profissional, quem não faz publicidade de uma forma profissional, tende a ter problemas, e cada vez esses problemas serão maiores. No começo vai sobrevivendo, mas na medida que os concorrentes vão se profissionalizando, né, quem não faz isso fica para trás. Então o mercado tende a descobrir isso. É gozado, porque geralmente, por exemplo, quando o cara está doente, vai no médico formado. Quando está com dor de dente, vai no dentista formado. E quando quer fazer propaganda, ou desenvolver um jornal, escrever um artigo, pega qualquer um, né? É isso mesmo. As pessoas parece que não dão muita importância para os cursos, né, Edmundo? Nessas áreas, principalmente. Eu acredito que o que a gente está passando hoje aqui na região é a formação de uma cultura de comunicação, né, incluindo a publicidade, as relações públicas, né, porque com o advento agora dos novos meios de comunicação que nós temos na cidade, no qual a TVI está incluída, né, a gente começa a ter uma demanda maior de meios onde pode ser executada uma campanha publicitária, onde a mensagem pode ser difundida, né. Então eu acredito que isso é um processo natural em Sorocaba, até o Walter pode... Espero que não demore. Falar melhor sobre isso, mas Sorocaba, pelo que eu me lembro, porque eu também atuei um pouco no mercado lá, até 15 anos atrás, realmente a publicidade, o trabalho de comunicação, ele era também visto com uma certa forma restrita, só alguns clientes, algumas empresas realmente tinham um perfil de investir na comunicação. E passados aí 15 anos, aí que passou dentro desse processo pelo surgimento de cursos de comunicação, pelo surgimento de novos meios de comunicação. Lá também tem a TV Metropolitana, né, Walter? Que é um canal local comunitário, né? Tem os grandes canais como SBT e Globo, né? Então acredito que a partir agora dessa nova era aqui, vamos chamar assim, que é a Itapetininga e região, porque Itapetininga se tornou um polo de região, até por causa da TV Tem, e outros meios como a mídia, Painéis, que é um meio de comunicação que atua até no estado todo, né?
Então, eu acho que esse é o caminho que a comunicação vai trilhar. É um caminho que vai, pouco a pouco, o empresário tendo oportunidade de sentir os benefícios de um trabalho de comunicação profissional e ver os resultados, né? Porque tem também, né, fora esse tipo de cliente que vocês falaram, tem aquele cliente que hoje resolve os seus problemas por si, mas que ele poderia ter inúmeras vezes multiplicado o seu resultado se ele tivesse um profissional de comunicação, né? Então ele está até indo razoavelmente bem, mas se ele tivesse ali um profissional de relações públicas ou contratado uma agência de publicidade, ele teria aumentado ali as suas vendas, o seu resultado diversas vezes, né? Porque a questão é a seguinte, até para escolher qual é o meio de comunicação adequado, é uma decisão importante que deve ter um profissional, né? Às vezes a pessoa acha que aquele jornal que ele lê ou aquela televisão que ele assiste é a melhor para ele, mas o público dele tem outros tipos de costume, né? E é o profissional de comunicação que tem 4 anos aí de curso para poder trazer esse conhecimento aí para o seu cliente, né? Edmundo, é verdade que o mercado publicitário de Itapeva, não sei se você tem os números, é maior do que o daqui de Itapetininga? Existem mais anunciantes na TVT de Itapeva do que de Itapetininga? Olha, o que eu vejo é o seguinte, eu já tenho conhecimento, tenho alguns clientes lá em Itapeva também, realmente existe uma prosperidade muito grande em Itapeva. Eu acredito que, não é que o mercado de Itapeva é maior do que o de Itapetininga, mas é um fenômeno interessante que com a vinda da TVT, ficou muito mais viável para aquele cliente de Itapeva fazer a publicidade, né? Agora, o pessoal de Itapetininga já estava acostumado, já tinha muitos clientes aqui que faziam as suas campanhas na TV Aliança de Sorocaba, né? Então, o que sobressaltou é que Itapeva realmente apareceu mais, cresceu mais, vamos dizer assim, né? Agora, eu acredito ainda que o mercado de Itapetininga ele é um pouco maior que o de Itapeva, né? Mas hoje os empresários de Itapeva estão, digamos assim, tendo uma oportunidade maior, né? Que até por causa da distância, né? Para daqui a pouco ele ter um atendimento de uma TV de Sorocaba era muito mais complicado. Então, hoje houve uma facilidade para esse cliente, né? E realmente é uma praça muito boa, tem empresas muito fortes. O agronegócio lá é muito importante, né? E acredito que ela vai ser integrada aí num processo maior de comunicação, porque, falando de TVT, é interessante que a gente começa a ter as marcas regionais, né? Então, aquele cliente de Itapeva que tinha sua marca ali local, ele começa a ter a oportunidade de ter a marca regional. Ele começa a ter oportunidade até de distribuir o produto Itapetininga, né? Que a propaganda pega em toda a região. E vice-versa, né? Então, é como eu estava falando anteriormente. É um processo onde a gente vai construir aí o mercado de comunicação dos próximos 5 ou 10 anos, né? Tá certo. O programa agora vai para o intervalo. A gente vai rapidinho o nosso intervalo, lembrando os telefones para contato aqui é 3373-4017 e 3373-5295, para quem quiser fazer pergunta aqui para os nossos convidados. Lembrando também os nossos patrocinadores, o Colégio Objetivo e a Rede de Supermercados Pão de Mel, que nos possibilitam pôr o programa no ar e a TV como um todo. Então a gente vai para o intervalo, o Lalo vai pôr o intervalo lá para a gente, e rapidinho, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre jornalismo, falar mais sobre a faculdade, sobre os cursos que tem aqui, e é isso aí, a gente já volta. Seu objetivo é viver, crescer, se destacar. Nosso objetivo é te ver vencer, te preparar. Competência e tradição, estrutura e educação. Deixe seu sucesso em nossas mãos. Objetivo.
Estamos de volta com o programa Telescópio, agora são 12 horas e 40 minutos, conversando aqui com o Edmundo e com o Walter. O Edmundo, acho que todos já conhecem, Edmundo Vasques Nogueira. O nome do seu pai era Edmundo Prestes Nogueira. Isso aí. Parente do Júlio Prestes, Fernando Prestes? Não é. Não tem, é outro ramo de Prestes aí. Edmundo, nesse bloco vamos falar mais de jornalismo. E a semana de jornalismo que tinha na Câmara? Você não pretende reativar? Quem sabe, por que não, né? Então, acho que é uma iniciativa cultural e interessante para a cidade, né? Porque, era interessante. Além do debate sobre o jornalismo, né, que a gente podia ter, principalmente a divulgação de Itapetininga, né? Porque vinham profissionais de renome para cá, né? Sem dúvida. Foram 10 seminários, né? E graças aí à Câmara Municipal de Itapetininga, né? E os apoiadores, né, de muitas instituições, que a gente teve a satisfação de participar. Acho que o Guilherme participou também, né? Participei. Diz que tem um filme até na casa do pai do Lalo que aparece. O seu Gaúcho gravou tudo, né? Como sempre, o seu Gaúcho é a memória histórica da cidade, né? E quem que veio? Relembra aí para quem não participou. Bom, nós tivemos desde o Ricardo Couto hoje, que é o assessor do Lula. Não é mais, acho, né? Pediu demissão. Mas ele continua no PT, né? Assessor do PT, na área de comunicação, né? Tivemos aí pessoas como o Boris Casoy, Percival de Souza, Zé Hamilton Ribeiro veio várias vezes, o Carlos Nascimento veio várias vezes. Caco Barcelos também. Nossa, um time, foi todo o primeiro escalão do jornalismo da época, né? De cada ano, né? Ele estava aqui sempre presente, aqui prestigiando aqui o seminário de Itapetininga. Aliás, evento único no interior de São Paulo, acho que até no Brasil, né? Porque que teve a oportunidade de reunir tantas personalidades do jornalismo com uma ressalva fundamental. Todos vinham de graça, né? Nenhum jornalista cobrava, e era interessante porque eles tinham também o feedback deles, né? Porque era a oportunidade, você viu o pessoal lá do Estadão, né? Vinha o Luciano Martins, que quando foi editor, o Eduardo Martins e outros lá da família Mesquita, e era a oportunidade que eles tinham de ter um retorno com o seu leitor, né? Porque o Estadão sempre foi um jornal com muita penetração no interior de São Paulo, Itapetininga especialmente, né? Então era a oportunidade ali de estar no tete-a-tete, as pessoas cobravam, puxa, olha, acabou a página de educação, né? Os professores cobravam, e aí eles levavam essas questões até para as reuniões lá de diretoria do jornal, né? Era bom para as duas partes, né? Tiveram 10 edições. 10 edições, né? O primeiro foi em 84, se não me engano, né? Então foi de 84 até 95, que foi o último aí que nós... Precisamos fazer de novo, hein, Edmundo? Precisamos fazer, sim. Isso era bem legal. E a imprensa de Sorocaba, como anda? Em que pé que está? Bom, Sorocaba, ela tem alguns... Ela não tem, assim, muita mudança nos últimos, digamos, 10 anos, né? Nós temos alguns veículos os 2 veículos tradicionais, 2 jornais diários que existem o mais novo é o Diário de Sorocaba, que tem 45 anos, né? Depois disso não surgiu nenhum jornal diário, né? Surgiu um jornal durante 2 anos aí, mas era uma empresa de Piracicaba que editava o jornal de Sorocaba, mas não evoluiu. Então o Sorocaba continua tendo esses 2 jornais diários, né? Temos as emissoras de televisão, 2 emissoras de rádio que investem em jornalismo, né? Mas não tem assim nenhuma novidade, nada assim muito diferente na área de jornalismo, né? Mas porque o mercado publicitário não responde a contento? Né? E esses veículos também, esses que existem, eles são veículos muito sólidos, muito fortes. Então é difícil assim que veículos com estruturas menores tenham condições de competir, né? E o mercado publicitário também teve uma recessão, e quem, na verdade, mantém o jornalismo é o mercado publicitário, né? Então não é fácil. Alguns jornais semanários que surgiram assim nos últimos anos não conseguiram sobreviver. Tem um único semanário lá que continua, que é o mais forte, assim, que é o Jornal Ipanema, mas ele pertence a uma gráfica, né? Então ele tem uma estrutura para sobreviver, mas não é muito fácil não para um veículo aí
conseguir a sua manter-se no dia a dia no mercado. O mercado publicitário está bastante recessivo, né? O sorocabano é muito tradicionalista, né? Ele não tem assim a credibilidade que o Cruzeiro e o Diário de Sorocaba desfrutam. É muito difícil você ver algum título que venha realmente emplacar ali na cidade, né? As pessoas têm... E também hoje em dia está muito difícil fazer jornalismo, né? Fazer jornalismo diário, por exemplo, é uma loucura. Você precisa ter know-how e estrutura e é muito caro, trabalho. Né? Quer dizer, é difícil uma empresa que não seja do ramo que se aventure a fazer isso. E é difícil para um grupo novo de pessoas começar e trabalhar num projeto que vingue. É um tipo de empresa muito complicada, a empresa jornalística, né? Então é difícil surgirem novos veículos assim fortes numa cidade como Sorocaba, do tamanho de Sorocaba, que já tem essas empresas jornalísticas mais tradicionais. No Brasil, acho que no mundo houve um decréscimo do número de leitores, né, dos jornais. Acho que Sorocaba também acompanhou esse... Quer dizer, surgiram, porque no número de jornais sim, mas é que surgiram muitos novos meios de comunicação, principalmente na internet e também emissoras de TV, com a proliferação dos canais de TV. Então a audiência se pulverizou um pouco. Eu não diria que existe menos audiência para o jornalismo, né? Mas a audiência está um pouco mais diluída entre entre os veículos tradicionais e esses novos meios. Mas assim, por exemplo, numa cidade como Sorocaba, nós não temos nenhum produto jornalístico de expressão assim na internet, né? Nós não sentimos isso ainda, como a gente sente, por exemplo, em termos de Brasil, né? Ou em termos mundiais, mas em Sorocaba não. Então, a mídia jornalística em Sorocaba ainda ela é efetivamente aquela mídia tradicional, televisão, rádio e jornal. A única novidade que tem assim na área de jornalismo são os sites de coluna social. Então, Sorocaba, aqui tem também vários. Então isso aí está movimentando muitos jovens, né? E tem muita procura, muita audiência. Sabe, Guilherme, eu acho que apesar do decréscimo, né, como você falou, de leitura de jornal, que é um fenômeno até cultural aí que a gente até discutiu um pouco, a opção por muitos produtos, ela foi feita uma pesquisa o ano passado, uma pesquisa ampla no mercado publicitário brasileiro, e essa pesquisa detectou que as pessoas, produtos de maior valor agregado, são escolhidos no jornal. A pessoa até vê a propaganda na televisão, escuta na rádio, no outdoor, mas é no jornal que ela decide a compra dela. Então, no caso, computador, veículo, imóvel, né? Então, ninguém compra um imóvel sem antes ir lá no jornal para checar ofertas, ver o mercado, o preço de mercado, né? Então, são dados positivos que vêm confirmar, né? Muita gente propagou aí recentemente que não, a internet vai acabar com o jornal impresso. Isso não existe. O jornal vai continuar, é um meio importante e tem um valor que a gente considera fundamental, que é a credibilidade, né? Pô, Edmundo, não vai falar mal de televisão aqui? Não, aí você está querendo... Não, mas o jornalismo em si é fundamental, né? Concluindo o que a gente está falando, é o seguinte, que tem um custo alto, é difícil de fazer, mas o jornalismo é o momento onde você traz a credibilidade para o seu meio de comunicação, né? Vocês devem saber disso aqui na TVI, vocês fazem jornalismo, tem esse programa que tem uma audiência muito boa por causa disso, porque só você divulgar publicidade não é suficiente para você cativar o seu cliente, né, o seu consumidor. Aqui tem uma pergunta, chegou uma pergunta do Fabiano Castro, do Jardim Itália. Muito obrigado, Fabiano, pela sua pergunta. Ele quer saber o que vocês acham do teste vocacional. Se vocês acreditam que esse método ajuda uma pessoa a escolher uma profissão. Olha, eu particularmente, eu acho que os testes bem feitos ajudam. Mesmo porque todo o processo no qual a gente se envolve é um momento de reflexão, né? Então, no momento que o candidato, que o estudante, ele está se submetendo ao teste vocacional, na verdade, né, não é talvez nem tanto em função do próprio teste, mas em função da reflexão que ele faz, né? Eu acho que não é que ele
seja assim 100%, mas que ele dá direções e que ajuda nessa reflexão, eu acho que isso ajuda. Tá, aqui tem outra pergunta, não sei se o Walter vai poder responder, mas se você tiver algum conhecimento. Mas para o Edmundo, a batata quente para você, Edmundo. O Cláudio Machado da Vila Bart, muito obrigado, Cláudio. Ele quer saber o que vocês acham da imprensa de Itapetininga, se fala a verdade ou maqueiam a verdade. Olha, falar de imprensa de Itapetininga, eu acho assim, a gente tem que estender para a imprensa do interior de São Paulo, né? Então, a gente já falou antes aqui das dificuldades da operação jornalística. Então, é caro, é difícil, né? Vocês aqui com o canal sabem, para você cobrir acontecimentos, mandar repórter no local. O que eu analiso que Itapetininga, como muitas outras cidades do seu porte, né, do seu tamanho, é difícil fazer jornalismo, é difícil você estabelecer um departamento comercial para pagar essa operação, né? E aí podem acontecer problemas de falhas de informação, né? Particularmente uma coisa que eu acho negativa na imprensa de cidades menores é o envolvimento político, né? Então, isso acaba trazendo um dano sério para os meios de comunicação, né? Então, eu acredito que esse é o pior ponto que a imprensa das cidades como Itapetininga atravessa, né? Então, acho que o leitor não gosta de ver um envolvimento político, uma tendência política no jornal, né? Isso é básico, né? Essa semana, terça-feira, a gente recebeu aqui o Silas Guerin Cardoso, que ele é redator nosso amigo e redator de 2 jornais aqui, o Tribuna Popular e a Folha de Itapetininga. Ele disse que é praticamente impossível no interior uma imprensa ser totalmente independente, por vários motivos publicitários, por motivo de você falar mal da pessoa, que você sai do jornal, você encontra a pessoa na rua, isso pode causar constrangimentos e tal. Você concorda que realmente a imprensa do interior tem essa dificuldade em ser independente, em ser imparcial? Tem. Não existe imprensa absolutamente independente, isso é verdade, porque a imprensa, né, a empresa jornalística, ela é um organismo social e é sujeita a muitos tipos de pressão. É uma empresa. É uma empresa e também são pessoas, seres humanos trabalhando lá, sujeitos a influências, a pressões. Então não existe imprensa absolutamente independente. E no interior existe mesmo esse problema, né, que o Edmundo estava comentando, de você estar convivendo com as pessoas, né? O jornalista, de repente, redige lá um artigo criticando alguém, vai lá na padaria, vai lá no restaurante e encontra lá, e a pessoa leva para o lado pessoal, não interpreta. Então, no interior existe essa dificuldade. Mesmo em Sorocaba, que já é uma cidade assim, de porte para grande? Mesmo em Sorocaba. Talvez menos do que Itapetininga, mas também existe bastante em Sorocaba. Por causa dessa convivência, né? Acaba sendo uma comunidade ali. Agora, a própria mídia nacional, vamos, né, colocar de uma forma transparente, ela também é dependente dos governos, né? A gente avalia assim. Então você vê, por exemplo, os grandes canais, a própria Rede Globo, os grandes jornais, antes da eleição do Lula tinham um posicionamento com relação ao PT e com o Lula. Após a eleição a leitura da imprensa nacional é completamente diferente, né? Então esse envolvimento de política com o jornalismo, que a gente, de uma certa forma, critica, ele não é um fenômeno só dos pequenos jornais da imprensa do interior, né? Ele está no nível nacional também, né? Eu acho que vale essa ressalva aí, que está dentro dessas dificuldades aí que a gente vem falando anteriormente. Na verdade, o que eu acho, não sei se vocês concordam, é que a pessoa não pode acreditar piamente no que está lendo, no que está vendo, no que está ouvindo. O ideal é ela ter um discernimento próprio. Tem um filtro, né? Tem que ter um filtro. Tem um filtro. Se pegar tudo que mandam pra gente, você não chega na verdade, né? Não que eu chega. acho, pelo menos. Não chega. Por isso que eu acredito nisso, né? Que o leitor, o indivíduo, ele precisa aprender a conviver, a entender a mídia, saber como é que funciona. Porque mesmo os veículos idôneos, eles têm posicionamentos, eles têm tendências ideológicas, né? Que às vezes até
no bom sentido, com honestidade, com seriedade, mas sempre tem tendência ideológica, né? Então, o leitor ele tem que saber filtrar, saber que aquele veículo está tomando um certo posicionamento em relação ao assunto porque ele tem uma tendência ideológica. E no Brasil, né, existe um mito aí, esse mito da independência, né, da imparcialidade dos jornais, que é uma coisa cultural, mas que é uma coisa meio utópica, né? Não existe, sempre tem... os jornais sempre têm uma ideologia, sempre tomam não partidarismo, mas eles acreditam em certos valores e eles acabam expressando esses valores nas suas páginas. E ao contrário do Brasil, na Europa, por exemplo, os jornais eles deixam muito claro quais são os seus valores, deixam muito claro para os seus leitores, escrevem isso nas suas colunas, eles apoiam sim candidatos, porque eles acham que aquele é um bom candidato e eles expõem com todas as letras lá, qual o candidato que eles consideram mais indicado naquela determinada eleição. Quer dizer, é um comportamento transparente. No Brasil a gente não tem essa tradição e os jornais procuram se manter aí equidistantes, o que não é fácil e às vezes acaba sendo uma coisa falsa. Tá. Tem outra pergunta aqui para vocês. O que vocês acham das rádios comunitárias? O Carlos Mota, do Centro. Muito obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Bom, a gente acredita que, eu particularmente vejo a rádio comunitária, ela tem o seu espaço, tem a sua função importante, inclusive até para a comunidade, tanto é que o próprio Ministério das Comunicações regulamentou as rádios comunitárias, né? Então elas têm ali o seu perfil local. Aliás, a gente até... Mas aqui em Itapetininga não tem nenhuma regulamentada, tem nenhuma? Olha, eu ouvi falar que tinha uma rádio aqui que é regulamentada. Não tenho certeza disso porque a gente não tem essa informação, né? É difícil saber. Mas eu acho que eles devem estar buscando, né, a regulamentação, até porque cada um acho que tem... Eu enxergo da seguinte forma, né? Existe mercado para todo mundo, né? Eu acho que é uma burrice as pessoas apenas se incomodarem com o trabalho dos outros, né? E existe, tanto para a rádio comercial como para uma rádio comunitária, existe... Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu nicho de mercado, cada um tem o seu tipo de cliente, né? Aliás, o que a gente percebe é que com o crescimento da cidade e aumentando os meios de comunicação, né, o caso das próprias TVs que nós temos hoje aí, como a TVI, é uma tendência de você tornar a notícia local mais importante. Eu acho que esse é o dado principal que a gente tem que ler dentro de todo esse processo de comunicação, né? Então, a gente vê aqui o trabalho de vocês, que está sendo muito importante hoje, porque ele vem realmente dar um espaço maior para as questões de Itapetininga, né? É um processo, né? E a tendência, não só aqui em Itapetininga, mas eu vejo que é uma tendência aí até mundial, vamos dizer assim, principalmente no Brasil, que estão proliferando os meios de comunicação, é de cada vez mais você poder abordar a informação local. Acho que o cidadão está cada vez mais querendo saber da sua realidade ali, do que está acontecendo na sua cidade, no seu quarteirão, das pessoas que estão ali ao seu lado, do que propriamente uma notícia internacional, que venha de uma agência de notícia, de forma fria, que fica até banalizada no processo aí da comunicação, né? Então, o que eu acho positivo, seja pelas rádios comunitárias que estão legais, né? Acho importante fazer essa ressalva, né? É a informação local. Então, acho que quanto mais você tiver meios de comunicação que proliferem a informação da cidade de Itapetininga, das entidades, das instituições, melhor. Acho que... Eu acho que é mais ainda do que informação, né? A possibilidade de grupos sociais, pessoas poderem manifestar sua cultura, manifestar sua arte, né? Dar mais acesso para as pessoas. Então, essa que a gente chama, né, de democratização dos meios de comunicação é uma coisa importante para uma comunidade, né? Não só no aspecto da informação, mas também da cultura, da arte, né? Da manifestação do pensamento. Agora é importante que esteja regularizado, né? Porque acho que isso faz parte de qualquer outro tipo de atividade, né?
Então a empresa tem que estar regularizada, tem que ter a sua nota fiscal, tem que estar trabalhando direitinho, né? Porque senão a gente tem um fenômeno contrário, que é a depreciação do meio do mercado de comunicação, né? Então, se você tem aí um pessoal que age ilicitamente, que não tem regularidade, isso vai acabar respingando até nos outros meios de comunicação, né? Então, eu acho que a rádio comunitária, ela é um benefício, né? Não a pirata, mas a comunitária. A comunitária, exatamente. Mas não é um paradoxo? Agora que a gente tem, que a internet está ligando o mundo, não existem mais fronteiras, as pessoas estarem procurando essa informação local. No momento, agora ela pode se ligar no mundo inteiro, saber o que está acontecendo na China, no Japão, ao mesmo tempo. E agora está acontecendo esse processo dessa regionalização da notícia. Não é um paradoxo isso acontecer isso? Eu acredito que não, viu? Eu acredito que não, porque é mais ou menos o seguinte: a gente tem que estar inteirado no que está acontecendo no mundo, até para trazer benefício para a nossa própria comunidade. Então, ver de tudo que a gente absorve, o que serve para Itapetininga, para a nossa realidade, o que melhora aqui, quais os exemplos, né? Então, eu vejo dessa forma, pensar global, né? Você está antenado com tudo que está acontecendo no mundo e agir local, né? Você trazer para a sua comunidade os benefícios, você aperfeiçoar lá a sua TV com o que há de melhor aí fora do Brasil, com tecnologia e tudo mais, mas sempre está falando a linguagem da sua comunidade. A vida da gente está aqui, né? Quem resolve os problemas da gente somos nós mesmos, né? Mas a gente não é afetado pelo mercado lá da... Claro, mas é por isso que essa ideia, por isso que é a ideia, né? Você pensar, mas agir localmente. Quer dizer, a gente tem que estar sintonizado com o mundo, mas nós temos que pensar na ação local. Se a gente não tiver uma boa informação local, né, a sociedade não consegue se organizar para resolver os seus problemas ali. Ela vai ficar sempre condicionada a modelos, a padrões que às vezes não se aplicam ao seu caso, à sua situação. E essa globalização estava causando uma perda de identidade local, né? Isso pode ser uma procura das pessoas para manterem a identidade, para não se perder nesse mundão. E eu acho que esse é o problema dos meios de comunicação de massa, da globalização, é esse. É você descaracterizar as comunidades, né? Aliás, até no aniversário da cidade, vocês fizeram um programa muito particular, muito importante aqui na TVI, que vocês trouxeram o pessoal da cultura aí do fandango, da catira, né, que são danças, o pessoal repentista, o Bob Vieira aí, que é um grande talento aqui de Itapetininga. Então isso só é possível você colocar na televisão com um canal que esteja antenado com a sua comunidade, né? Porque a gente não pode permitir que essas informações globais destruam a cultura, o jeito de ser da nossa comunidade, né? Eu acho que o fundamental é isso. A gente tem que ser um pouco antropofágico, né? Absorver o que interessa para a gente, né? Como teve lá o manifesto lá dos modernistas, né? A gente tem que absorver o que interessa para a nossa comunidade. Tem muita coisa de fora que é bom? Tem. Mas a gente não pode perder a nossa característica aqui do interior, de Itapetininga, da nossa cultura, a nossa história, que é uma história importante até dentro da história do Brasil. A gente não pode deixar esquecer, nem permitir que outros processos aí globalizados venham a diminuir a importância da nossa cultura, né? Tá, vou dar uma notícia para vocês. Na verdade, é um aviso da DERITA, a Diretoria de Ensino da região de Itapetininga, comunica aos professores que pretendem se inscrever para o processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2005, que as inscrições serão efetuadas no período de 6 a 17 de dezembro, para os candidatos à admissão, exceto os concluintes de cursos de licenciatura plena e os que tenham previsão de matrícula em 2005 no último ano desses cursos. Também no dia 6, de 6 a 14 de janeiro, também na Diretoria de Ensino, os ocupantes de função, atividade e candidatos à admissão com curso recém-concluído de licenciatura plena ou comprovante de matrícula no último ano de curso regular de licenciatura plena em disciplina integrante das atuais matrizes curriculares da Secretaria de Educação.
quem quiser maior informação sobre esse processo de inscrição para o ano letivo de 2005 da Diretoria de Ensino da região daqui de Itapetininga, o telefone para 3271-2445, repetindo o telefone lá da Derita, 3271-2445. Uma outra notícia que a gente recebeu foi um comunicado do Condema, avisando que desde o segundo semestre de 2003, o Condema vem mantendo entendimentos com a concessionária SP Vias, a fim de que a mesma recuperasse a cobertura vegetal que foi retirada de uma área localizada atrás da casa de shows King Palace, tendo em vista que havia muitas reclamações de moradores daquela área em razão da grande quantidade de poeira ali existente. O período prolongado de estiagem obrigou a SP Vias a adiar o atendimento do pedido do Condema, porque, segundo orientação técnica, a hidrossemeadura obtém resultado melhor no período de chuvas. Nesses dias, a concessionária informou ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Condema, que iniciou em 3/11 o trabalho solicitado e concluiu agora, dia 11, aguardando apenas a germinação e que acompanhará o desenvolvimento daquela vegetação. Quem enviou isso aqui para a gente foi o Alberto de Carvalho, da Secretaria do Condema aqui de Itapetininga. Interessante, muito útil isso aqui. Outro aviso, antes da gente chamar o intervalo, o último intervalo, amanhã, a partir das 19 horas, na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, será realizada a missa afro-brasileira, em comemoração à Semana da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra, para quem não sabe, agora nesse próximo sábado, dia 20. Então, amanhã, a partir das 19 horas, na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, será celebrada uma missa afro-brasileira. Isso aqui quem mandou para a gente foi o Mário Antônio da Silva, vice-presidente da Associação Afro aqui de Itapetininga. Então, o Telescópio vai chamar seu último bloco de intervalos. Lembrando mais uma vez o nosso telefone, 3373-4017 e 3373-5295. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta para o nosso último bloco rapidinho, que os nossos convidados têm compromissos lá na faculdade, acompanhar a feira de profissões. Então, a gente vai para o intervalo, já volta. Quer andar de carro novo, amor? Vambora, vem comigo, sai de Chevrolet. Na hora, quer andar de carro novo, amor? Vambora, vem comigo, sai de Velmax, a concessionária Chevrolet de Itapetininga e região. TVI, Canal 21, Itapetininga. Aqui só dá Itapê. Estamos de volta com o programa Telescópio, agora 13 horas e 12 minutos. Não devia nem ter falado o horário, que eles estão com pressa, eles iam ficar aqui até as 13h10, acho que vão ter que prolongar um pouquinho. Lembrando o telefone para fazer as perguntas, 3373-4017 e 3373-5295. Também o nosso e-mail, telescópio@tvi21.com. Se você preferir mandar pelo computador, a gente também aqui recebe as perguntas. A Tuti Abrão preferiu os telefones, daí ela fez um comentário sobre o assunto que a gente está falando de rádios comunitárias, e ela informa que aqui em Itapetininga não existe nenhuma rádio comunitária legalizada, que a gente aventou a possibilidade de haver nenhuma, mas ela informa que não há nenhuma, e que os proprietários das rádios comerciais não querem acabar com o espaço de ninguém, querem apenas que as rádios piratas não desvalorizem o mercado. Sem dúvida, é o que a gente comentou no bloco anterior. Se a rádio comunitária é saudável, né? Vai lá no Ministério das Comunicações, está registrado, tudo direitinho. Até porque, até comentando a informação da Tuti, até agradeço porque a gente não tinha essa informação, a gente observa o seguinte, que pode existir uma prostituição no mercado, né? Se você tanto do aspecto comercial, como principalmente do aspecto ético, né? Então você não pode ter qualquer pessoa falando qualquer coisa, e aí até a importância até de você ter pessoas que tenham feito curso de comunicação, estejam trabalhando, pessoas da área de comunicação, né? Então a gente
realmente a rádio pirata, ela não é bem-vinda mesmo, nem para o mercado, nem para a comunidade, ela pode ser um problema muito sério para todos, né? Agora, é a rádio comunitária, até é importante a gente saber que realmente Itapetininga então não tem nenhuma emissora comunitária de rádio, né? Ô Edmundo, mas você não acha que a rádio pirata ela só existe porque existe uma falta, um espaço nas rádios daqui de transmitir as notícias da cidade, porque as rádios comerciais daqui agora a maior parte dos horários delas, elas retransmitem emissoras de São Paulo em rede. Você não acha que as rádios piratas ou rádios comunitárias surgiram em decorrência dessa lacuna deixada pelas rádios? Não, sem dúvida. Rádios comerciais? Pode ser que a programação, a gente tinha, por exemplo, uma FM aqui de caráter local, hoje acho que ela retransmite, se não me engano, uma rede gospel, né? Então, são espaços que foram perdidos, né? Então, talvez aí esteja, da sua colocação, realmente já tem uma explicação para o surgimento das várias rádios chamadas piratas aí, né? E os próprios profissionais também que trabalhavam, porque eu acho que a maioria que trabalhava na rádio que montou a rádio. Eu não tenho essa informação, mas é possível, né? É possível. Então, a gente vê que mercado existe, né? Agora, é muito importante que esteja dentro da lei, que seja feito com ética, com profissionalismo, né? Não só o aspecto comercial, né? Eu acho que acredito que, e nesse sentido, as rádios comerciais, elas têm inclusive uma fiscalização intensa, né? É injusto você... Os gastos. Gastos, né? Principalmente a gente que tem empresa sabe o quanto que uma empresa tem que gastar aí com operação de previdência, com operação de recolhimento de impostos, né? Então, acaba sendo injusto, né? Daqui a pouco o cidadão vai lá, abre qualquer coisa, faz de qualquer jeito. Então, nesse sentido, realmente não é nenhuma contribuição ao trabalho de rádio pirata, né? Mas o de rádio comunitária, né? A gente acredita que, havendo essa possibilidade, estando dentro da lei, pode ser um benefício, né? Mas, pelo que a gente vê aí, por algum motivo, não existe Itapetininga ninguém operando regularmente, né? Sorocaba tem muita rádio pirata? Tem algumas. Comunitária deve ter alguma regularizada lá, né? Eu não conheço, assim, comunitária regularizada. Existe uma emissora educativa, que já é uma outra classificação, mas essa classificação de comunitária, não conheço nenhuma, assim, que esteja atuando regularmente. Tem uma pergunta aqui, não sei se vocês vão poder responder. O Jorge, da Vila Aurora, muito obrigado, Jorge. Ele quer saber se é verdade que haverá cobrança de estacionamento aos alunos da FKB. Está sabendo alguma coisa a esse respeito? Eu desconheço. Pô, mas se cobrar, ela vai parar o carro aonde? Na estrada? Acho que não dá, não. Eu acredito que não sei. Eu não estão sabendo. Não estou sabendo Jorge, nada sobre não estão isso. sabendo. Acho que vai ter que esperar o ano que vem. Se você estuda lá, ano que vem, a hora que você chegar lá, se tiver um multiparque na frente, lá pode saber que você vai ter que gastar um dinheirinho. Mas eu acho que não, né? Acho que não tem razão de ser. Walter, outra questão que eu queria saber de você. Curso de publicidade acompanha a tendência nacional de grande procura para vestibular? Que na USP, se eu não me engano, um dos mais procurados é publicidade. O ano passado, o curso de publicidade e propaganda foi o mais disputado da USP. E a gente tem visto aí que em várias faculdades há uma procura muito grande. A gente tem tido aqui uma procura bastante razoável aqui em Itapetininga, né, considerando que o curso é novo, mas a gente acha que tende a crescer, porque é uma profissão, primeiro que ela oferece muitas oportunidades, e é uma profissão também de bastante visibilidade, né? Tem um glamour. Tem um glamour, as pessoas veem publicidade o tempo todo, a gente convive com publicidade, né? Então é uma coisa bem palpável. Então isso também ajuda, estimula, né, as pessoas a procurarem o curso. E é uma profissão, além do mais, que oferece campo para diferentes talentos, né? Quem gosta de criação tem campo, quem gosta de mídia, de equipamentos tem campo, quem gosta de planejamento, quem gosta da parte de linguagem, de redação, pode atuar em publicidade com isso. Então, atende a múltiplos talentos a área de publicidade. Então, acho que por isso que é uma profissão que atrai bastante. Está gostando, Edmundo, de ser publicitário? Sem dúvida, é um desafio, né?
A gente é pioneiro aqui na região, né? Estamos É a primeira agência que foi montada aqui? Olha, na década de 80 teve a ideia, que foi, acho que a primeira mesmo de marketing aqui de Itapetininga, de publicidade, né? Que inclusive até o pai da Tuti foi sócio junto com o meu pai, né? Que, eles foram, acho que, pioneiros aí nesse sentido, né? Acho que foi por volta de 82, 83, se não me engano, né? E de lá para cá, eu não tenho informação, mas eu acredito que a nossa empresa, pelo menos em atuação de campanhas, de televisão, que é o nosso forte, acho que provavelmente seja a pioneira. E vocês fazem todo o processo para lançar uma campanha de marketing? Pesquisa, avaliação do mercado? A gente está trabalhando de uma forma hoje direcionada com alguns clientes, né? Então a gente está procurando fazer todo o processo porque pesquisa é fundamental na área de comunicação, né? Então a gente tem pesquisas aqui do mercado, aqui da região, né? Temos trabalhado muito nesse sentido de ter muita informação do consumidor, do mercado, né? Que tem suas especificidades, né? E a gente utiliza esse material no atendimento dos nossos clientes, né? A campanha publicitária em si é a última parte, né? Primeiro a gente tem que passar pelo conhecimento aí do mercado, do produto, desenvolver uma logística pro nosso cliente, né? De atuação nesse mercado, que hoje o mercado regional é bem competitivo, né? E aí, por fim, que vai existir o mais conhecido aí da publicidade, que é a criação, a escolha dos meios de comunicação, né? E a produção das peças, né? Põe a TVI lá, quando você for escolher o meio Mas de comunicação. já estamos, né? Temos vários clientes aqui que estão utilizando, e inclusive a gente avalia a TVI com um resultado muito bom, né? Na medida em que é uma mídia direcionada, né? Então nós temos aí um conjunto de assinantes da TV a cabo aqui da cidade, que é um público formador de opinião e um público que tem alto poder de consumo, né? Então muitos clientes que têm esse perfil, a gente procura trabalhar com vocês, sim. Obrigado, Edmundo, pela parte que me toca. Tem aqui uma pergunta do Roberto Palma, da Atenas do Sul. Pergunta para você mesmo, Edmundo. Voltando ao assunto das rádios. Ele quer saber se você concorda que quem acabou com as rádios comerciais locais foram os próprios donos das rádios, transformando-as em via satélite. O que você acha disso? Olha, eu não... Roberto Palma, que é jornalista. Roberto Palma, nosso amigo aí, jornalista, um abraço para ele. Agora, eu não avalio não dessa forma. Eu acredito que talvez esse espaço, essa demanda de comunicação, ela existe até independente dos outros meios de comunicação. Acho que a nossa cidade foi muito carente no sentido de ter meios de comunicação, né? Não no sentido de ausência, mas no sentido de que ela cresceu muito. Itapetininga, de 10 anos para cá, é uma nova cidade, uma cidade com mais de... Eu acredito que deve estar beirando 150 mil habitantes hoje. Tem bairro aqui de Itapetininga que a gente nem conhece. Então, até o surgimento, às vezes, de uma rádio pirata num lugar desse, até por uma necessidade local, né? Vejo que as emissoras tradicionais e comerciais de rádio têm um perfil até regional, elas atendem muito bem o mercado de Itapetininga, mas elas também atendem as cidades que estão ao redor de Itapetininga, até porque Itapetininga é um centro comercial, né? Então, talvez cada um tenha aí o seu perfil, né? Essa rádio chamada pirata, ela até surge numa necessidade muito localizada aí de alguns lugares de Itapetininga. Eu acredito que é mais isso, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo que existe um mercado maior do que tudo isso, que realmente existe uma expectativa aí da própria população sempre de novas coisas, novos meios, né? Você acha que Itapetininga já é um polo regional? Sem dúvida. Eu acredito que nos próximos 5 ou 10 anos Itapetininga vai realmente sofrer um surto aí de desenvolvimento, porque nós estamos hoje com a infraestrutura em vários segmentos, né? Podemos citar, por exemplo, malha viária, né? Até 2014, a SPVias conclui aí todo
a duplicação de todas as estradas ao redor, né? Já temos Capão Bonito, vamos ter para Sorocaba, já temos para Tatuí uma duplicação muito boa. Acredito que para Paranapanema, Angatuba também existem obras ali. Né? E dá-lhe pedágio. Mas é caro, é complicado, mas eu acho que eu vejo que é uma necessidade também, viu, Guilherme? Porque a gente anda aí por outros lugares aí do Brasil e da própria região e principalmente esse lado aqui de Paranapanema, que não é pedagiado, você tem risco de vida constante para sua família, você está lá trafegando ali, às vezes a falta de uma manutenção, né? Não, concordo, mas é caro demais. Para ir para Tatuí pagar R$ 5,40 é carinho. O problema não é a cobrança, o problema é o exagero, né, no custo. No custo do pedágio. Mas eu prefiro pagar do que correr risco de acidente, né? Eu acho que a questão que se coloca hoje é essa, né? Muita gente vive aí viajando, né? A gente também, o Walter também, que dá aula e é coordenador, está lá na estrada o tempo todo. Então, apesar de ser caro, é um benefício. O que eu acho que tem que ser questionado talvez sejam os impostos que o governo tem e que não revertem, né? Então, você paga aí quando você licencia o seu carro, quando você vai... mesmo alguns outros impostos de gasolina e tudo mais, na compra do veículo, que vão para o governo e que a gente não sabe o que acontece. Teriam, né? que ser revertidos para esses benefícios, né? Mas voltando à questão do desenvolvimento, então, os fatores, a malha viária, estrutura hospitalar, além do hospital regional, temos em breve um hospital da Unimed aí, que vai ter uma estrutura muito bem montada e com a competência que a gente conhece da Unimed. Também, você vê hoje Itapetininga é uma cidade que tem saneamento praticamente 100%, aí, coleta e tratamento de esgoto 100%, um dado importante também para a cidade. Cursos superiores, né? Cursos superiores, né? Nenhuma Temos 3 da região. universidades, 3 faculdades, temos a FKB particularmente está despontando aí nos últimos 8 anos como uma instituição de ensino que realmente possibilita a vinda de outros cursos aqui para a FKB, para as faculdades integradas, né? Os cursos das faculdades só têm crescido, né? Então, pós-graduação na OSE também, que existe, que é interessante. Pós-graduação e outras áreas, né? Vamos avaliar a área de comunicação. Tem vocês aqui das TVs a cabo, a própria TV Tem, que veio de uma certa forma centralizar, digamos assim, o desenvolvimento de televisão regional em Itapetininga. A mídia Painéis, que é uma empresa grande, regional também, que vem centralizar a compra de comunicação em Itapetininga. Então, são fatores, né? O agronegócio também vem despontando com bastante frequência, com eventos e tudo mais. Então, eu acredito que esse é um momento bom para Itapetininga, né? Eu acho que está tudo preparado para que a gente realmente tenha um desenvolvimento e, o mais importante, um desenvolvimento sadio, porque hoje a gente tem até condição de escolher o tipo de empresa que vem para a cidade, como acaba sendo um processo até com maior qualidade do que outras cidades passaram, né? Tá certo. Tem uma pergunta aqui, Walter, para você, de um ex-aluno seu, Vinícius Leonel, jornalista. Para quem não sabe, o Vinícius Leonel, que trabalha aqui com a gente, ele foi aluno do Walter. Bom aluno, Vinícius? Foi bom aluno. Quietinho. Quietinho não era. Não, é. Ao contrário. Você dava aula de que matérias para ele? Agência de notícias. Agência de notícias. Então, o Vinícius Leonel, seu ex-aluno, ele quer saber, vocês acreditam que o mercado de jornalismo está saturado e qual a tendência da área, se existe algum ramo de jornalismo em ascensão? Acho que você... nós comentamos alguma coisa sobre isso. O jornal, aquele mercado clássico de jornalismo, né, dos meios de comunicação, dos grandes meios, ele está razoavelmente saturado, mas há novas opções surgindo, como a gente comentou, né? Internet. Novos veículos, muitas publicações novas de revistas, empresas de assessoria de comunicação, são novas oportunidades de trabalho que estão surgindo aí todos os dias. Tá certo. Quero agradecer muito a presença de vocês, mas o programa está chegando ao seu final, crepúsculo do nosso programa, e lembrando para vocês os entrevistados de amanhã. Amanhã quem vai estar aqui é o Benedito Sampaio, que é diretor do SESI, daqui de Itapetininga, de Tatuí. Conhece ele, Edmundo? Opa, gente nosso boa, amigo aí. Gente boa.
E o Roberval Rodrigues, que é radialista da rádio da Dinâmica FM, que é uma dessas rádios que a gente comentou. Amanhã a gente continua questionando esse assunto com o Roberval Rodrigues. Então, para quem assistiu o Telescópio, muito obrigado pela audiência, mas antes que eu me esqueça, Walter, suas palavras finais. Gostou do programa? Bom, eu agradeço muito a oportunidade, eu tive muita satisfação de conhecer aqui a TVI. Eu não sabia assim que a TV, já tinha ouvido falar, mas não sabia que ela estava assim tão organizada, operando aí com tanta agilidade. E eu acho uma contribuição importante para Itapetininga, né? Uma TV independente e que está assim trabalhando com bastante seriedade. Vocês estão realmente de parabéns. Eu gostei muito de ter vindo aqui. Né? Obrigado, e a Feira de Profissões, e até amanhã. Até amanhã. Hoje à tarde continua até as 5h30 da tarde e amanhã a partir das 8h30 da manhã até o meio-dia e depois das 2 até as 5h30. Se alguém tiver, se a escola não agendou, o jovem ou os pais podem ir lá. O jovem pode ir individualmente e se integrar a um dos grupos de visita lá, que ele vai ser muito bem-vindo. Tá certo. Edmundo, muito obrigado. Finalmente sentou-se Guilherme, no nosso sofá. Primeiro agradeço a oportunidade, o convite de vocês e parabenizar a TVI, a equipe da TVI, você, o Lalo, todos os meninos aí que estão trabalhando com afinco, né? Esse estúdio novo aqui, a gente já começa a notar ainda, a evolução, né? do canal. Particularmente esse último mês aqui, a gente acompanha vocês e torce pelo canal, né? Porque para a gente é importante que haja um meio de comunicação forte, como uma TV local, né? E que permite ter essa discussão sobre coisas de Itapetininga. Então vocês estão de parabéns. E, particularmente, eu quero ressaltar a evolução desse último mês aqui, os novos programas, a forma que vocês redimensionaram a TV, que realmente ficou muito mais atraente, e a vinda de novos programas aí realmente trouxe uma audiência maior para vocês, porque a gente tem oportunidade no dia a dia de conversar com as pessoas e como eu falei para vocês, a gente faz as nossas pesquisas para trabalhar com os clientes e realmente vocês estão despontando aí como um canal dinâmico e muito atraente para o telespectador de Itapetininga. Obrigado, Edmundo. Você falou de programação nova. Eu vou lembrar que hoje à noite tem o programa Futebol Debate, discutindo o Campeonato Brasileiro, o jogo da seleção ontem. Nosso Palmeiras, estou tendo a honra de estar ao lado de 2 palmeirenses. Você acha, agora já que o programa, só rapidinho antes de terminar, Lalo, Palmeiras vai ser campeão, esse ano não tá com pinta? Tá com pinta. Tá, né? Tem tudo para chegar lá. Eu tô achando também, você não acha, Edmundo? Guilherme, você é otimista demais, viu? Pô, imagina, sinais, Edmundo, sinais. Eu sou um torcedor, né, mas você acha que esse timinho aí chega lá? É timinho, mas tá... Do jeito que tá ele vem vindo, eu diria que é franco favorito. Porque o que ele conseguiu fazer até agora... É milagre, meu, já que tá, agora vai. E amanhã tem o Esporte Vida, vai estar contando a história do 15 de novembro, a equipe de atletismo aqui de Itapetininga. Inclusive, a equipe TVI esteve participando da corrida comemorativa dos 50 anos, do 15 de novembro de Itapetininga. Eu ganhei medalha, os outros integrantes da equipe não foram tão bem. Não tiveram fôlego, né? Não tiveram fôlego, falta de preparação. Fraquinho. Meio fraquinho. Mas amanhã a gente vai estar mostrando a medalha que a gente ganhou. E vai estar contando a história do 15 de novembro. Um outro aviso. Aí domingo, 2 coisas. Às 17 horas no Center Park acontecerá a chegada do Papai Noel. Papai Noel vai chegar domingo lá no Center Park, de helicóptero e tal, vai ser bem legal. Às 17 horas lá no Center Park. E à noite, você vai ver o Papai Noel, daí você vai para sua casa, liga na TV às 20h30, no programa Berlinda, do Hélio Rubens, vai estar sentado aqui o deputado Antônio Panunzio. Ele vai participar do programa, se você quiser fazer pergunta para o deputado, perguntar negócio de FATEC, essas coisas que andaram fazendo campanha, porque ele hospital regional, né? Vocês estão convidados a participar da enquete com o deputado Antônio Panunzio. E eu quero agradecer a todos, principalmente os nossos convidados. Muitíssimo obrigado. Daqui a uns poucos minutos, às 14 horas, tem o Picape. Assistam com a Adriele. Muito boa tarde a todos. Amanhã o Fábio Saco vai estar sentado aqui nessa cadeira. Até mais e um bom dia para todos.